Para ampliar os seus conhecimentos, o Ivaí Notícias pergunta. E quem responde é a Cláudia, pastora da IPI de Mandaguari. O tema é adolescentes. Cláudia, é normal pré-adolescentes terem vergonha dos pais? Erik Erikson, um psiquiatra de origem alemã, ele cunhou uma expressão que ficou muito conhecida como crise da identidade. Na verdade, é normal que os adolescentes passem por essa busca da identidade, como se eles estivessem ali adquirindo, as suas características, firmando a sua personalidade. Então, a maioria dos pais, num determinado período da adolescência, sentem-se excluídos da vida dos filhos, mas, na verdade, não é exatamente uma vergonha dos pais, mas é sim essa busca pela identidade. E nesse período, mesmo que os pais sintam-se preocupados ou até temam um pouco estar ali presente na vida dos filhos, eles devem sim continuar impondo limites, presente, tendo o mesmo sentimento de amizade, de comunicação, porque os filhos não podem sentir-se, mesmo nesta busca de identidade, soltos na família, mas sim direcionados, acompanhados pelos pais. Como os pais devem controlar o uso da internet? As pesquisas mostram que a maioria dos pais ainda não se conscientizaram da necessidade de controlar o uso da internet. Em alguns lares, inclusive, o computador fica no quarto dos filhos e os pais não sabem exatamente o que é que está acontecendo. Na verdade, as crianças ainda, não só os adolescentes, mas por vezes têm sofrido até mesmo hoje o chamado cyberbullying, ou então entram em blogs e acessam comunidades que não são realmente instrutivas, educativas e que não trazem nada de bom realmente para aquela criança, para aquele adolescente. E os pais, sim, devem, eu acredito que controlar. Hoje já existem aí softwares de controle, para saber. Os pais também devem visitar as comunidades que os filhos acessam, devem dar assistência, ensiná-los a usar as ferramentas, falar um pouco sobre essa exposição, às vezes, de questões familiares. De vez em quando os pais devem digitar o nome do filho, o seu próprio nome, para saber exatamente o que é que está acontecendo, especialmente explicar, falar, colocar ali. Hoje a gente vê as notícias, dos crimes virtuais. Então, isso tudo é uma realidade, os pais precisam controlar e precisam estar atentos a essa realidade. Cláudia, qual é a diferença de autoridade e autoritarismo? O autoritarismo, ele diz respeito a uma pessoa, um pai, uma mãe, que se impõe. Ele pode ser comparado com um déspota, ou seja, o pai que tem autoridade, ele é uma pessoa responsável pelos seus atos, ele sabe exatamente, ele tem segurança no caminho e na direção que ele quer conduzir os seus filhos. Então, mesmo que os filhos sintam-se, de certa maneira, acuados com a autoridade, eles se sentem bem, eles se sentem protegidos, eles se sentem ali orientados. O autoritarismo não, ele se impõe, ele não dá exemplo, ele nem mesmo acredita, algumas vezes, naquilo que ele mesmo está ensinando. Então, o autoritarismo é algo que é imposto, e a autoridade, ela é conquistada, Essas são, eu acredito que a maior diferença entre autoridade e autoritarismo. Pulseiras da amizade nas escolas, é responsabilidade dos pais ou das autoridades? Bom, pulseiras coloridas nos braços de uma criança ou de um adolescente pode, a princípio, parecer algo muito inocente, mas, infelizmente, tem introduzido um código entre os adolescentes e até mesmo as crianças que os levam a algumas práticas
sexuais abusivas, né? E eu acredito que os pais realmente são responsáveis na orientação dos seus filhos, seja no ambiente familiar ou seja no ambiente social. Portanto, os pais devem instruir, devem dar exemplos, né? Os filhos estão vendo os acontecimentos, a gente não deve achar que as coisas difíceis, ruins, acontecem apenas longe da nossa família. Pelo contrário, nós fazemos parte de uma sociedade. Portanto, os pais devem sim, eles são os maiores responsáveis em permitir ou não o uso dessas pulseiras denominadas da amizade. No entanto, as famílias também esperam a colaboração dos colégios, das escolas, dos educadores, que no mínimo façam restrições para alguns comportamentos no espaço escolar. Não só as restrições, mas também a conscientização do porquê essas pulseiras, elas realmente têm representado um perigo para a vida da criança e do adolescente. ivainoticias.com, um ano informando você.